Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu quantos barcos? 2 barcos, junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Repita comigo: lavavam as redes. Olha para mim, igreja, preste atenção na revelação de Deus para você hoje. Uma rede, para um pescador, é um acessório muito importante para ele conseguir pescar. Existe a isca, o anzol, mas com a rede ele pesca muito mais. A Bíblia diz que eles tinham ido lutar pela vida. A Bíblia diz que eles estavam indo novamente buscar uma pescaria maior. Mas naquele momento as coisas não correram como eles desejavam. A Bíblia diz que eles voltaram e começaram a lavar as redes. Tiraram as iscas, tiraram todo o preparo para a pescaria, e eles iriam guardar aquelas redes, porque eles achavam que já não tinha solução para aquele momento. Na sua vida é igual. Você também tem redes. Essas redes são as áreas da sua vida: a área da saúde, a área da família, a área financeira, a área espiritual, a área profissional. Tudo isso são redes que Deus colocou na sua mão. E eu pergunto: imagine que você é um pescador ou uma pescadora. O lugar da rede é guardado? É para guardar ou é para jogar no mar? Onde é que a rede tem que ficar? Tem que ficar no local para trazer o peixe para você. Deus lhe deu sabedoria não para você guardar, não para você desistir. Deus lhe deu força não para você cruzar os braços e desanimar, ficar chorando. Deus lhe deu direção não para você ficar só olhando para a parede esperando algo acontecer. Deus lhe deu redes, e essas redes não são para serem guardadas nem lavadas, é para serem usadas. Diga glória a Deus. E essas redes, quem lhe deu não foi o homem, quem lhe deu não foram as pessoas, quem lhe deu essa rede foi o próprio Deus. A Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Olha o que diz mais aí, ó. O versículo 3: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. O barco era de quem? Era de Pedro. As redes também eram de Pedro. E quando Jesus entrou no barco dele, o que Jesus falou? Olha, afasta aí um pouco da praia, tira o barco daqui e coloca mais distante. Por que Jesus falou isso? Porque quando Pedro voltou sem nenhum peixe e estava lavando as redes, com certeza outros pescadores disseram: olha, não vale a pena ficar mais aqui, vamos sair daqui, porque hoje o mar não está para peixe. Quem já ouviu esse ditado? É verdade, não é? Hoje o mar não está para peixe, vamos embora. Quando Jesus chega e percebe que havia um ânimo de desânimo naquele povo, que havia uma tristeza dominando aquele lugar, Jesus entrou e falou o seguinte: olha, Pedro, eu quero o seu barco, e afasta ele da praia, porque Jesus não vai ficar em um lugar que haverá desânimo. Jesus não vai ficar em um lugar que haverá tristeza, e se houver e ele chegar, a tristeza sai e a alegria fica, o mal sai e a bênção fica. Diga glória a Deus. Então, quando Jesus entrou no barco, ele falou: afasta aí da praia, porque eu tenho uma palavra para dar para vocês. E hoje em dia, igreja, essa praia é o mundo que a gente vive. Às vezes esse mundo
devido a perseguições, a lutas que você enfrenta, não permite que você avance, mas você vai avançar. Diga: eu vou avançar, em nome de Jesus. O mundo é assim. O mundo, ele quer travar você, sabotar seus sonhos, paralisar você. Por isso, tenha cuidado a quem você dá ouvidos. Nem toda voz é de Deus. Nem toda voz vem para levantar tua vida. Existem vozes que é para colocar você lá embaixo. Por isso você tem que filtrar as vozes que você ouve. Pastor, como é que eu faço isso? Eu vou te ensinar. Toda voz, quando eu digo voz, é pessoa, tá? Toda pessoa que se aproximar de ti com palavras de derrota, de desistência, de fragilidade, de fracasso, essa voz aí não é a voz de alguém que quer seu bem, não. É a voz de alguém que fracassou e está achando que tu vai fracassar igual. Diga: está repreendido. O fracasso dos outros não tem nada a ver com a sua vida. Cada um segue o curso da sua vida. Então esse tipo de voz, quando vem, não é de Deus, não. Mas quando uma voz ou uma pessoa chega até a ti para te fortalecer, para dizer: olha, realmente está difícil, mas vamos lutar porque a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Essa voz aí é o próprio Deus usando aquela pessoa para você não desanimar, para você ser forte. E quando é que você tem que ser forte? É no momento das fraquezas. Ser forte quando está tudo legal é fácil. A nossa força é manifesta na hora da debilidade, na hora que está tudo contra, na hora que parece que não vai ter mais uma solução. É aí que vai entrar a voz do nosso Deus. Foi nesse momento que Jesus entrou. Foi nesse momento difícil que Jesus se apresentou naquela praia, naquele lugar. Ali era o lugar da dificuldade dos apóstolos. E foi exatamente ali que Jesus entrou para abençoar a vida deles. Continuando para você entender, o versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para o quê? Olha para mim, igreja. Jesus mandou eles usarem exatamente aquilo que eles iriam guardar. Tem muita gente que guardou a fé, tem muita gente que guardou a coragem, abriu a gaveta, tirou a coragem do peito, colocou na gaveta e fechou a gaveta, e vive aí com medo, vive preocupado com o amanhã. Você tem que viver o hoje na fé, e o amanhã a Deus pertence. Diga glória a Deus. Não fica usando sua energia para o amanhã, se o amanhã não chegou ainda. Olha. Usa a energia para o agora, para nesse momento aqui. Nesse momento você está no ambiente de Deus, você está no ambiente de fé. Nesse momento você está no ambiente para levantar a sua vida. O Espírito Santo, ele está pairando aqui sobre nós. Lá em Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo pairava por sobre as águas. Olha, se naquele dia que não tinha ninguém, o Espírito Santo já estava atuando, imagine agora que tem pessoas com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Ele vai atuar de forma grandiosa, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então Jesus, depois que pregou, ele falou: olha, peguem as vossas redes, faze-te ao largo e vá pescar. Jesus quis dizer: eu não escolhi vocês para cruzar o braço, eu não escolhi você para ficar só chorando. Chorar faz bem, mas ficar só chorando desidrata a pessoa. Eu não escolhi você para desanimar, eu escolhi você para usar o que eu lhe dei. E o que foi que Jesus lhe deu? Ele lhe deu a fé, ele lhe deu a palavra, ele lhe deu a unção, ele lhe deu a autoridade, ele lhe deu a paz, ele lhe deu a virtude, ele lhe deu o maior de tudo,
da salvação, o Espírito Santo, a bênção de Deus, a presença de Deus. Então você tem tudo para vencer. Eu não sei qual é a porta que você quer que se abra, mas uma coisa eu lhe garanto: Deus, através dessa palavra, Ele está abrindo portas para a senhora e portas para o senhor. Diga glória a Deus. Continuando para você entender, diz assim, o versículo 5, respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha para mim, igreja. Aqui existe algo que, se a pessoa tiver, ela vai fazer muita a diferença nesse mundo. É a sinceridade. Observe que Pedro, ou Simão, que é a mesma coisa, humildemente ele falou ao Senhor: eu estou aqui exausto, eu estou ilustrando o momento daquele dia. Eu estou exausto, eu e minha equipe nos preparamos a noite toda em alto mar, colocamos todas as iscas que a gente tinha, os peixes até comeram as iscas, mas não ficaram na rede. Quando eu puxei, não consegui nada. E foi no horário propício para uma pescaria, toda noite, e eu não consegui. Mas já que o Senhor está falando, então eu vou lançar a rede. Ele foi sincero. Você quer que Deus atenda as suas orações? Quem quer que Deus atenda as suas orações? Então você vai usar palavras sinceras. Deus não ouve palavra bonita, Deus ouve palavras sinceras. Diga glória a Deus. E quais são as palavras que tu vai usar? Tu vai ser sincero, sincera. Você vai abrir o coração: ó Deus, minha vida não está fácil, eu estou passando luta no trabalho, na família, eu estou com situações pendentes para resolver, eu não sei mais o que fazer, me ajuda, Senhor. Eu tenho as redes nas minhas mãos, mas eu não sei o que fazer. Se você orar assim, o Senhor vai ver a sua sinceridade, e Ele vai criar uma situação para lhe favorecer, para lhe ajudar. Diga glória a Deus. Foi o que aconteceu. Ele viu a sinceridade daqueles homens e ele então declarou a vitória deles. Hoje é o dia que Jesus está declarando a sua vitória também, porque mesmo com as redes guardadas, você veio buscar a palavra de Deus. Mesmo com as forças esgotadas, você veio buscar a palavra de Deus. Mesmo passando humilhação no trabalho, dificuldades diversas, você está buscando a presença de Deus. E o próprio Jesus falou que aquele que busca, encontra. O que bate, abre-se-lhe-á. E aquele que pede, recebe. Então Ele vai dar a vitória para você. Diga glória a Deus, igreja. Amém? Continuando, diz aqui, o versículo 6: isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Olha para mim, outrora essas redes estavam o quê? Vazias. As redes estavam vazias de peixe, mas aquelas redes estavam cheias de tristeza, cheias de angústia, cheias de amargura, cheias de decepção. E aquelas redes estavam preparadas para serem guardadas. Mas quando Jesus ele entrou e se manifestou, aquelas redes que estavam cheias de tudo que não prestava, ficaram cheias agora da prosperidade, da vitória, da realização, da conquista. Talvez você tenha andado com as suas redes vazias, vazias de bênçãos, vazias de milagres, vazias de mudanças, mas hoje Jesus, Ele vai encher suas redes de coragem, de determinação, de vitória, de realização, para a glória do Senhor. Diga glória a Deus. Hoje tu vai sair com sua rede cheia. Diga comigo: hoje eu determino que hoje eu saio daqui
com as minhas redes cheias das bênçãos de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Quem crê nessa palavra, irmãos, creia e tome posse. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu já falei inúmeras vezes: eu não preparo pregação, não. Eu venho da igreja na fé. Quando eu subo aqui para orar, eu falo: Senhor, me dá a palavra para dar para o teu povo. Por que eu não preparo a palavra? Porque a palavra já está preparada. Tem pastor que diz: vou preparar a palavra, ela já está preparada. Quem tem que estar preparado é o pastor, ou o servo, ou a serva que vai transmitir a palavra. Então eu venho vazio e Deus me enche aqui. É assim que você vai ter a vitória. Se esvazie diante de Deus e Ele te encherá com a presença dEle. Diga glória a Deus. Quem está compreendendo, pastor? Deus me deu essa palavra agora. Na hora do louvor eu orei aqui, na hora do louvor Deus me deu essa palavra. Prega sobre as redes. Porque, igreja, preste atenção, isso é muito forte, viu? Quando eu prego aqui, é mesmo Deus falando com você. Porque conforme eu estou pregando, Deus fala dentro de mim: prega sobre rede vazia, que meu povo é um povo lutador. Que olha só, Deus sabe que vocês todos aqui, sem exceção, todo mundo aqui, é um povo que luta. É um povo que às vezes luta tanto e às vezes não é reconhecido lá no trabalho, no seu dia a dia, às vezes na sua casa, na sua vida particular que ninguém tem que saber. Às vezes é uma pessoa que luta tanto e às vezes não alcança aquilo que queria e fica às vezes triste. É a rede vazia. Mas olha o que Jesus está falando hoje para ti: que não importa se sua rede ficou vazia durante esses dias que passaram, a partir de hoje suas redes ficarão cheias. Pode ter certeza disso. E quando Jesus fala, Ele confirma. Quando Ele declara, Ele abençoa. Eu tenho falado sobre Deus abrir portas. Um casal chegou cedo hoje na igreja e já deram um testemunho de uma luz que Deus já está abrindo para eles em termos familiares. Deus tem dado a vitória, a porta está se abrindo. Então eu não sei como tem estado suas redes, e também já não quero saber, porque é passado. O que eu sei é que vai estar cheio a partir de agora, para a glória de Deus. Quem recebe essa bênção na sua vida? Amém? Continuando, diz aqui, ó, vamos ler de novo o versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de quê? De peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Olha para mim, aqui tem uma revelação muito forte. O próprio Jesus permitiu que eles, num primeiro momento, não pescassem nada. Quer que eu diga por quê? Porque se eles pescassem na hora que foram, ia ter pouca produção de peixe, ia ser pouco. Então o próprio Deus falou o seguinte: nem vou deixar entrar nenhuma sardinha na rede, para eles voltarem vazios, e quando eu me manifestar, eles vão ver minha glória. Então tem conquistas que às vezes nem vem na hora que a gente quer, porque Deus sabe que aquilo é pequeno demais para você que serve um Deus grande. Diga glória a Deus. Então olha como são as coisas. Passou o tempo, Jesus vem, dá a palavra, e quando lançaram a rede, aí veio aquilo que Deus queria. Porque o que Deus quer para você não é coisa mínima, é coisa grande, para a glória de Deus na sua vida. Diga assim seja. É muito forte essa revelação, igreja. Se eles pescassem no início, ia ser pouca coisa. Então não pescaram nada, e aqui nesse momento a quantidade foi o quê? Foi grande. Assim será na tua vida. Deus vai te dar grande paz, grande saúde, grande vitória, grande realização. Tudo que é grande, Deus tem para dar para você, porque você é uma filha e é um filho de Deus. Diga assim seja. Vamos continuar o versículo 6 novamente. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes
azeite, até furou a rede, olha só. No início a rede estava o quê? Estava toda lacrada, nem furava, nem nada, estava vazia. Agora encheu tanto que até furou a rede, olha só. Era tanta bênção que até tinha peixe indo embora. O peixe foi pescado e voltou para o mar, porque não dava, era muito. É o que Deus quer fazer contigo. Mas você tem que crer. Pastor, mas está tendo guerra, o Covid ainda está aí, está tendo isso, está tendo aquilo. Naquele dia, naquela época, era pior do que essa. Aquela época era pior do que essa. E Deus honrou, por que não vai honrar agora? Se naquela altura que era mais difícil, Jesus honrou eles, imagine agora, Ele vai te honrar também. E você que está aguardando uma resposta profissional, pessoal, enfim, algo seu, Jesus está dando hoje para você. Ele está dando hoje para você e você vai se alegrar. Diga assim seja. Você vai lembrar do culto de hoje e da mensagem de hoje, do que Deus está falando para você. Para a gente orar, diz aqui, ó, o versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha para mim, olha só. Por que Pedro falou isso? Depois de tantas vitórias, falou: oh, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Sabe por que Pedro falou isso? A consciência pesou. Pedro era falho, era errante, era pecador, como eu e você somos. E ele pensou o seguinte: puxa, mesmo eu com tanta falha, errante como sou, Jesus me abençoou. E não é o que tu sente também? Quando Ele te dá uma grande bênção, aí tu fica assim: puxa, eu erro tanto, eu falho tanto, e olha o que Deus fez na minha vida. Mas sabe por que Ele te abençoou? Porque você é um pecador, mas há dois tipos de pecador. Há o pecador rebelde e o pecador humilde. O pecador rebelde é o que peca e não reconhece que peca e vive pecando e é mau. O pecador humilde é aquele que pecou, mas fala: Senhor, eu quero mudar, eu não quero ser assim. Eu errei, falhei, eu quero o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia na minha vida. Esse tipo de pessoa é salvo, é salva, porque tem um coração limpo. Errou, mas reconhece que errou, não é prepotente, sabe que precisa da misericórdia de Deus. Quem precisa da misericórdia de Deus? Todos nós. Quando a gente reconhece isso, a bênção vem sobre nós. E Pedro, mesmo falho, Jesus fez o quê? Deu a vitória para ele. Jesus quis dizer: Pedro, você é falho, porque você está em carne e osso, meu filho. Igreja, aprenda uma coisa para você entender. Enquanto tu e eu estivermos na carne e no osso, que é o nosso corpo agora, a gente vai falhar. Isso aqui é de Adão, isso aqui é herança de Adão, é carne e osso. A gente pode falhar, às vezes no pensar, no falar, no agir, enfim, ninguém é perfeito, diga glória a Deus. O que a gente deve fazer é se afastar do mal, diga assim seja. Pô, aquilo é mal, eu não vou para ali, eu vou fazer o que é certo. Posso falhar, mas eu não quero me manter na falha, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus. Então Pedro foi abençoado. Para terminar, diz aqui, ó, o versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Diga glória a Deus.
E é o que você fez. Você deixou tudo para seguir Jesus. Você deixou a vaidade, o orgulho, o mundo, tudo que não presta para seguir Jesus. E Ele está com você. Diga glória a Deus. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.